Padre Pedro Cunha, eu assisti um vídeo em que o senhor fala sobre um jovem ateu e sobre um jovem católico tradicionalista. Eu quero falar do desserviço que você prestou à Igreja Católica. Antes de mais nada, eu quero dar o meu testemunho de que eu fui ateu durante 8 anos. Sim, foi nessa fase de adolescência. Muitos ateus não são adolescentes, existem ateus velhos. Às vezes não é questão de fase, tá? Mas durante a adolescência, realmente o senhor tem razão, nós nos deixamos levar por ideologias, por princípios ideológicos, políticos que entram em contradição com a nossa fé e nos fazem recair. O que acontece? Eu voltei para a Igreja Católica, eu fui batizado, fui coroinha, frequentava quando era pequeno, depois eu fui virando agnóstico e virei ateu. Eu fui voltando através do estudo das tradições das religiões, certo? Estudando um pouquinho de judaísmo, eu comecei a estudar o catolicismo, a tradição do catolicismo, os símbolos do catolicismo, alguns artigos, li alguns livros relacionados ao cristianismo em geral, o protestantismo, o catolicismo. Conheci o Padre Paulo Ricardo através de estudos de política, quando eu comecei a descobrir o que era o marxismo e os danos do marxismo, inclusive dentro do catolicismo. E aí eu comecei a ver outros vídeos do Padre Paulo Ricardo que tinham a ver com a tradição. O que ocorre? É muito perigoso quando o senhor fala para uma mãe que o filho, por querer ser tradicionalista, ele está sendo fundamentalista. Até porque não há problema algum em ser um fundamentalista. O fundamentalista é a pessoa que preza pelos fundamentos de algo. E não faz sentido você ser um católico se você não preza pelos fundamentos do catolicismo. Eu não estou dizendo que nós temos que ser contra o Concílio Vaticano II. Eu só estou querendo dizer que não tem por que perseguir as pessoas que querem continuar comungando de joelhos, que querem continuar usando véu, as mulheres que querem continuar usando vestido, os homens que querem ir de terno, as pessoas que rezam o terço todo dia, as pessoas que fazem adoração ao Santíssimo Sacramento. Essas coisas não são pitorescas, padre. Essas coisas são um direito garantido pelo Vaticano. Não é uma coisa herege. Heresia é a sua atitude. Eu não sei se o senhor tem ligação com a teologia da libertação, mas essa sua postura me lembra muito a dos seguidores da teologia da libertação. Que, por sinal, é o quê? Marxismo infiltrado dentro da Igreja Católica. E marxista e teólogo da libertação está excomungado automaticamente. O senhor sabe disso. Então, se o senhor for socialista, se o senhor apoiar o socialismo, o senhor tiver simpatia pela teologia da libertação, mesmo sabendo disso, e fizer apologia a princípios envolvendo a teologia da libertação, o senhor está excomungado. E não sou eu que estou excomungando e não é nenhum bispo. O senhor sabe que está excomungado e o senhor está incorrendo num pecado gravíssimo e numa heresia se continuar comungando ou continuar sendo padre. Porque, na minha opinião, você não deveria nem ser padre pela postura que o senhor adotou. E quero que me desculpem, eu não estou cometendo um pecado porque esse padre está fazendo um desserviço para a Igreja Católica. Todos os ateus, os agnósticos, as pessoas afastadas da Igreja Católica que eu conheço hoje em dia, nos dias de hoje, está voltando por causa das tradições e por causa do zelo. Não é porque as mulheres podem não usar véu que elas não têm direito de usar véu e que elas mereçam ser alvo de críticas maldosas do senhor, que está dando uma de ovelha, quando na verdade é um lobo, certo? O senhor é um lobo, o senhor está colocando uma família em conflito, o senhor está incentivando a frustração de uma mãe com um filho, porque o filho está seguindo o exemplo dos santos, está seguindo o exemplo dos mártires. O senhor está falando mal dos santos? O senhor está dizendo que Maria era fundamentalista porque aceitou o pedido de Deus para poder trazer Jesus Cristo ao mundo? O senhor está dizendo que foi fundamentalismo dos apóstolos levarem a palavra de Cristo e não terem medo de ser mortos, de serem martirizados e ridicularizados? Que padre o senhor é?
Daqui a pouco o Senhor vai dizer também que padre não pode usar batina, que usar batina por aí é coisa pitoresca. Olha o contraste das pessoas que... Olha o contraste do seu discurso para o discurso do padre Paulo Ricardo, para o discurso de Bento XVI. E Francisco não anula, Papa Francisco não anula o que o Papa Bento XVI disse, mas olha o seu contraste, olha todo o esforço que Bento XVI teve para que as pessoas dessem valor à liturgia, dessem valor à tradição da igreja. Outra coisa, latim, padre, latim, sobre outro vídeo que o senhor fez, é uma coisa muito importante, mesmo que você não seja católico. E você participar de missas em latim é uma coisa boa, sim. Você pode escolher não participar de missa em latim. Você pode escolher não participar de missa em latim. Você pode escolher não participar de uma missa tridentina. Mas não é errado você querer participar de uma missa tridentina, você querer aprender latim, até porque se você for um ateu no Ocidente é importante você saber latim. Porque existe a literatura clássica ocidental que tem toda a sua base no latim, e se nós perdermos o hábito, a tradição de aprender latim, nós vamos perder o nosso passado, nós não vamos saber as nossas referências, os nossos fundamentos, as nossas raízes, da onde vieram as ideias. A igreja tem esse trabalho, o Vaticano tem esse trabalho de preservar o hábito do latim. Porque senão nós estamos perdidos. A igreja enfrentou bárbaros, enfrentou pessoas radicais que realmente matavam as outras. Que não eram pessoas pacíficas que simplesmente estavam rezando o terço. Entendeu? Ela teve o trabalho de enfrentar pessoas que estavam dispostas a matá-los para poder preservar o acervo cultural, o acervo de conhecimento adquirido pelos mosteiros, pelas igrejas, padre. O senhor está dizendo o quê? Que os monges são fundamentalistas? Porque os monges fazem muito mais do que isso. Quem faz penitência é fundamentalista, quem faz caridade é fundamentalista, daqui a pouco a caridade também é fundamentalista. Aliás, o senhor sabe o que é caridade? Sabe o que é caritas? Sabe o que é amor? Eu não sei, padre. Eu não sei por que o senhor está pegando tanto no pé das pessoas que gostam da tradição, que preservam a tradição. Mas mais uma vez eu repito, eu acho que esse rapaz, ele poderia frequentar a comunidade que a mãe frequenta para poder agradar a mãe. Acho que para poder unir um pouquinho a família. Ele pode ir na missa tridentina, ele pode aprender latim, ele pode rezar o texto do dia, pode fazer adoração do Santíssimo Sacramento, pode andar com uma namorada que usa véu, que vai não sei o que eles podem ir na capela. Ele pode também ir na igreja. Você poderia ter dito isso, mas não. O senhor debochou. O senhor fez uma cara de... Nossa, como se fosse uma coisa muito gravíssima, né? Por quê? Porque ser tradicional oprime, né? Isso, deve ser isso. O senhor se sente oprimido pela tradição da Igreja Católica. Por que o senhor é padre, então? Eu não entendo. Me desculpem, eu não estou cometendo uma heresia. Esse padre está fazendo um desserviço. Eu vou deixar uns vídeos aqui embaixo sobre missa tridentina do padre Paulo Ricardo, sobre o uso do véu, porque não é obrigatório mesmo, não é obrigatório, tá? As mulheres não são obrigadas a ir, não são obrigadas a ir de vestido, modéstia feminina, o vídeo lá do padre Paulo Ricardo, sobre masculinidade, sobre o terço, que Nossa Senhora de Fátima pediu para que nós rezássemos todos os dias, tá? Eu espero que o senhor saiba disso, né? Ou que não omita isso. E que o senhor se converta de verdade, porque eu também não sou exemplo. Eu não sou tradicionalista. Eu gosto da tradição. Eu não sou contra a tradição. Não sou anti-tradicionalismo. Por que eu não sou completamente tradicional? Porque eu não vou à missa todo dia, eu não comungo todo dia. Tem domingo que eu nem comungo. Por quê? Porque eu sou um pecador. Eu não tenho uma vida ativa na paróquia, totalmente ativa. Eu não rezo nem o terço todo dia. Mas não é por isso que eu vou dizer que as pessoas estão erradas só porque eu não consigo buscar a santidade. Como o senhor também não consegue buscar a santidade. Não é porque o senhor não consegue e eu não consigo que nós vamos ficar falando mal daqueles que estão buscando isso, que estão querendo preservar a tradição da igreja. Certo? Nós não devemos nos basear por fulaninho. Ah, fulaninho é drogado. Ah, então, nossa, como eu sou santo, fulaninho é drogado.
porque eu não uso droga, eu sou santinho. Ah, porque eu sou certinho, então eu sou santinho. Nossa, nós não devemos nos basear por isso, nós não devemos nos basear por baixo, nós devemos nos basear por cima, pelos santos, porque quando nós vamos olhar pelos santos, nós vamos nos basear nos santos e nos mártires, nós somos um lixo. Eu e você, padre, somos uma merda. Eu e você não merecemos nada, nós merecemos um inferno. Você está me entendendo? Então eu acho melhor o senhor parar de fazer um desserviço para a Igreja Católica. E se o senhor não está satisfeito, vire pastor. E pare de ser um parasita dentro da nossa igreja. Tá certo? O que o senhor faz é um desserviço. Esse deboche é um desserviço. As pessoas que estão fora da Igreja Católica se atraem pela tradição, pela explicação e pelos exemplos práticos dos católicos. E não por blá blá blá. Nós temos muitos teólogos, muita pessoa que fica falando, mas não faz porra nenhuma. E me desculpem os palavrões, mas é verdade. Me desculpem os palavrões porque ele é uma força de expressão que vai além das palavras. Que demonstra a minha indignação com esse desserviço. O senhor deveria ser excomungado. O senhor deveria sair da igreja. Eu tenho vergonha de padres como você. Na liturgia, não somos nós quem agimos primeiramente. É Deus quem age. É o próprio Cristo, né? Na liturgia, o homem deve tirar, para usar aquela imagem do livro do Êxodo, tira as sandálias dos pés. O lugar em que pisas é santo. A liturgia não é uma coisa que a gente faz, não. A liturgia é o lugar da manifestação de Deus. Naquelas palavras, nos ritos, nos gestos, nos símbolos. O próprio Deus se revela em Jesus Cristo. Ali, Jesus está agindo na força do seu Espírito Santo. Ora, qual é o efeito que isso tem na igreja? Na liturgia, a igreja sempre experimenta novamente o amor, a grandeza, a santidade, o senhorio de Deus. É na liturgia que a igreja entende que ela não existe por ela, nem para ela, mas para a glória de Deus. É na liturgia que a igreja entende aquilo que ela é de modo mais profundo, que ela vive sustentada pela graça do Senhor, que ela é uma pobre mendiga, é uma mendiga rica. Tem tudo porque recebe tudo de Cristo, mas nada é dela de modo absoluto. É na liturgia que Deus revela quem Ele é e revela quem nós somos e o que o mundo é. E mais ainda, na liturgia, nos sacramentos, Deus nos dá em Cristo a sua vida divina. Quando eu perco isso, por exemplo, a grande crise litúrgica hoje, é que a gente transformou a liturgia numa coisa que nós fazemos. O que é que eu vou fazer para levantar a galera? Nada, porque não é programa de auditório. Você só tem que entrar e celebrar os santos mistérios. E você não tem que fazer nada porque você não tem que aparecer. Quem aparece é Cristo. A liturgia boa é aquela que o padre não aparece. Cristo aparece na palavra do padre, nos gestos do padre. É por isso que na liturgia a gente usa uma roupa própria, para deixar claro que ali nós não estamos agindo em nosso nome, mas em nome de Cristo. Então essa é a grande preocupação do Papa. A grande preocupação. Realmente, nos últimos anos, nos anos do pós-concílio, mas não por culpa do concílio, aqui tem que deixar isso bem claro, né? Houve uma deturpação do sentido do que é a liturgia. Por exemplo... E por que houve essa deturpação? A deturpação porque se tirou Deus do centro e se colocou o homem. É a nossa missa que a gente faz para se sentir bem. Quantas missas por esse Brasilzão de Deus afora, você vê coreografia, um monte de coisa, coreografia no ofertório, coreografia na entrada. Rito é uma coisa, coreografia é outra. Coreografia a gente faz, aquele teatrinho, aqueles gestos, aquelas coisas, para exprimir o que está dentro da gente. Isso não tem lugar na liturgia. Rito são gestos de Deus. E como são de Deus, eu não posso inventar nem modificar. Rito não se inventa, rito não se modifica. Aqueles ritos são grávidos, cheios do Espírito de Cristo. Aqueles ritos trazem salvação. Quando o padre impõe as mãos, porque o missal manda, sobre o pão e o vinho,
e pede que o Pai derrame sobre o pão e o vinho o Espírito de Cristo, para que o Espírito impregne, pneumatifique, vou usar aqui um verbo, espiritue aquele pão e aquele vinho e os transforme em corpo e sangue de Cristo. Aquele gesto não é um teatro, aquele gesto é cheio de vida, é cheio de Espírito Santo. Então o que nós temos que fazer é deixar as coreografias todinhas e voltar para o que é rito. Toda religião tem rito. Vá num terreiro de Umbanda, tem rito, porque é religião. A mãe de santo sabe o que vai fazer, o filho de santo sabe qual é o toque do santo dele, sabe o que vai dançar. Vá num pagode budista, tem rito. Vá numa mesquita muçulmana, tem rito. Vá numa casa de família que celebra a ceia pascal anual judaica, tem rito. A hora em que o pai de família lava as mãos, a hora em que o filho mais novo faz as 4 perguntas rituais, a hora em que ele esconde o pão ázimo, a hora em que come a erva amarga. É rito. Rito não se cria, rito não se inventa. Quer dizer que então... Professor, só uma coisa, se eu inventar o rito, ele só liga eu a mim mesmo. É coisa minha, invenção minha. Ah, a gente se sentiu tão bem. Liturgia não é para se sentir bem, é para receber a vida de Deus. Então, o rito, exatamente porque eu não criei, não inventei, são gestos divinos, ele me liga a Deus. O rito me liga a Deus. O rito tira aquela comunidade de si própria e abre para o infinito. Ah, mas eu não entendo tudo. Não precisa entender. Uma pessoa simples que vai na Basílica de Aparecida e vê a beleza, ela não precisa entender, ela intui. Eu não me esqueço, um dos maiores elogios que eu tive na minha vida de padre foi ver uma velhinha analfabeta no interior de Alagoas. Eu fui pregar lá na cidade dela, depois da missa ela disse: o senhor é o padre daquela igreja lá que tem no calçadão, não é? Eu disse: sou. Seu padre daquela igreja é tão bonita que quando eu entro ali eu choro, porque estou no céu. É analfabeta, entendeu mais do que muita gente. Então rito não se explica, rito se vive, se saboreia. Então, essa é a percepção de Bento XVI. Quer dizer que, então, o que o Papa quer dizer é que essa quebra na disciplina litúrgica causa uma quebra na disciplina da igreja? Sim, porque dá um curto-circuito. É uma igreja que se autocelebra. A comunidade celebra a si própria, os seus sentimentos, suas coisas. Mas o que é a liturgia cristã? É celebrar os mistérios de Cristo. Por que é que eu vou para a missa? Não é para me sentir bem, não. Eu vou para a missa porque ali está no altar o sacrifício pascal do Cordeiro imolado, aquilo que está no céu, o Cordeiro de pé como que imolado, de Apocalipse capítulo 5, esse Cordeiro que está diante do Pai com o seu sangue, oferecendo-se a nós no Espírito eterno, ele se coloca no altar, para que a igreja o ofereça, e depois o receba em comunhão, e tenha a vida eterna. Isso eu posso ir, professor, alegre, eu posso ir triste, eu posso ir deprimido, eu posso ir com crise de fé. Está lá a graça de Deus dando-se a mim. Então não é o que eu sinto. Não depende do homem. Não depende do homem. Mas aí é que está. Mas a igreja é isso. A essência da igreja é isso. Não é à toa, professor, que a igreja é feminina em todas as línguas. A igreja é mulher. Veja, a igreja tem um esposo, é Cristo. A gente às vezes tem a tentação de criar uma igreja macho, uma igreja que é fazer coisa, uma igreja protagonista. Protagonista é Cristo. A igreja é a igreja do acolher a palavra, como Maria. É a igreja do ser esposa, toda atenta, toda carinhosa em relação a Cristo, toda adorante. Aqui está a nossa força. Por que é que muitas vezes nossas missas são chatas? Quantas vezes já escutei dizer, eu saio da missa pior do que o que entrei. Por quê? Porque não se celebrou o rito. Se fez aquela conversa comprida, aquele monte de comentário, aquele monte de coreografia, que é para levantar a galera. E não tem quem me levante. Porque uma pessoa diz, eu já estou abusado desse negócio aqui. Saí de casa para ver isso. Agora, celebra a missa enxutinha, piedosa. Tem que ser um padre piedoso. Se for uma coisa mecânica, simplesmente ungida, como se diz, que o pessoal sai cheio. Saio cheio de quê? Não sei. Eu saio cheio das coisas do céu. Isso é rito. Agora, Dom Henrique, a gente lê os documentos litúrgicos, por exemplo, a Redemptione Sacramento,
em que o Papa fala claríssimo ali de como é que deve ser celebrada a missa. O sacerdote não pode, por exemplo, deixar a âmbula ali para o fiel vir pegar com as próprias mãos. O sacerdote tem que ir lá distribuir a Eucaristia, porque é o Cristo nele ali que vai, não é? Mas a gente vê tanto erro por parte dos padres, Dom Henrique. Isso. O padre que fica no altar e manda os ministros da Eucaristia distribuir a Eucaristia. Isso. O outro que chega lá e coloca a âmbula lá e cada um vai lá e pega e tal. O outro que chega na oração do por Cristo, com Cristo, em Cristo, manda o povo rezar. Quer dizer, isso, a gente que é leigo, a gente que não é padre, eu fico pensando, meu Deus, eu que sou leigo, que não celebro, sei que não pode fazer isso, como é que essa multidão de padres... Por isso, como acertar essa disciplina litúrgica? Essa disciplina nem o Senhor vai ver, nem eu. Talvez os seus netos ou bisnetos. Porque é uma doença do nosso tempo. Aquilo que eu dizia, o protagonismo, eu tenho que criar, eu tenho que inventar, eu tenho que aparecer. E acha que isso é pastoral, acha que isso é ser pastor, quando não é nada disso. Compreende? Então, Bento XVI nisso é muito mais manso do que João Paulo II. João Paulo II era um polonês, a igreja da Polônia é muito firme, muito rígida, e João Paulo II era assim. Bento XVI, ele prefere o quê? Esperar criar uma mentalidade. O Senhor falou, o Papa, da comunhão de joelhos, as pessoas de joelhos. E na boca. Veja, ele sabe que a norma litúrgica atual, aprovada por ele, permite que o fiel leigo escolha. Você tem o direito de escolher, você tem o direito, se quer comungar de pé ou de joelhos, na boca ou na mão. É direito do leigo escolher. Nenhum padre pode impor. Agora veja, Bento XVI, ele pede que as pessoas que venham comungar com ele, quem quiser comungar em pé, naquela missa, comungue com outros ministros. Com ele tem que ser de joelho. Com ele de joelho. Mas por quê? Porque ele quer dar uma lição. Humildemente, esse Papa é muito humilde. Ele quer mostrar a sacralidade da Eucaristia. Ele quer mostrar o respeito, a atitude que deve ter o ministro que distribui e o fiel que recebe. Ele com isso também quer insistir em combater aquela visão de muitos liturgistas. A Eucaristia é para ser comida, não para ser adorada. Ora, isso é bobagem pura. Santo Agostinho já dizia, ninguém come esse pão sem antes adorá-lo. Então diz, mas na igreja primitiva, calma lá, o Espírito Santo não orientou a igreja primitiva e depois foi dormir. Não, tem que se acompanhar a evolução na história da igreja. Se a igreja no Ocidente foi enchendo a Eucaristia de gestos de adoração, isso é coisa séria, sim. Né? Na consagração se ajoelha, sim. Ninguém deve comungar sem adorar antes o corpo do Senhor, o sangue do Senhor. Então, Bento XVI, ele quer, com sinais, como colocar o crucifixo no centro do altar, para mostrar que o centro é Cristo, não é o padre, para lembrar o padre de que ele, celebrando, deve ter os olhos fixos em Cristo. Tudo isso são modos delicados de o Papa dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas então, Dom Henrique, deixa eu tirar aqui uma dedução, uma conclusão. Se o Papa está dando um exemplo, como o senhor disse aí, ele está dando um exemplo, e ele é o Papa, então a gente devia fazer como ele está fazendo. Deveríamos. Não seria o caso, então, de nas igrejas, por exemplo, ter um ministro que fica ao lado, olha, quem quiser comungar de joelho, naquele ministro ali tem um genuflexório, quem quiser comungar de pé, então com o outro aqui. Não seria o caso de ter essa diversidade? Professor, mas não funciona assim, porque existe uma mentalidade hoje, secularizada. Não é? Existe uma mentalidade... a gente vê no exemplo do Papa... Sim, mas a mentalidade está no clero. Mas a gente pode pedir para o clero, não pode? Os leigos não podem pedir. Porque, pode pedir, sim. Um padre mais sensível, um padre mais maduro, um padre que respeite de fato os leigos, não somente na conversa, mas na verdade, porque às vezes os que mais falam nos leigos mais respeitam. Né? Mas os que respeitem de verdade, respeitarão. Mas há outros que fazem disso uma bandeira ideológica. Então, eles não, tem que comungar em pé e na mão. Tudo bem, mas eu penso que nem todo padre é radical assim. Sabe por que eu estou colocando isso? Porque eu vejo de vez em quando, está todo mundo indo de pé comungando. Daqui a pouco um vai e se ajoelha. De repente, pode até o de trás tropeçar. Sim. Porque a pessoa se ajoelha, bota as pernas para trás. Quer dizer, então não seria o caso, olha, quem quer comungar de joelho aqui, quem quer comungar de pé aqui.
Lembre, o que a disciplina da igreja recomenda é que antes de comungar façamos um gesto de reverência. Ou ajoelhar-se, ou fazer uma reverência, não é isso? Certo. Então, cada comunidade eucarística, cada paróquia, cada pároco vai educando os seus fiéis. Cada comunidade, o senhor sabe, cada paróquia tem um pouco já a sua identidade, sabe como procede numa celebração, quais são os costumes legítimos próprios daquela comunidade. Então, isso aí depende muito de cada pároco, de cada padre, até de cada bispo. Sim. Não é? Agora, o que voltando um pouquinho antes, o que eu critico duramente não é isso, é a mentalidade, às vezes, de uma secularização violenta. E é tão forte, às vezes, isso em alguns, que o Papa pode fazer como quiser, que nem liga e continua fazendo do jeito que querem. Mas isso é um dos problemas do nosso tempo. E tem coisas, professor, quando são, assim, decorrentes de uma mentalidade, tem que esperar uma nova geração. Bom, entende? Em Aracaju mesmo, muito. E essa questão de proibir o povo de ajoelhar na hora da consagração? Pois é, isso, aí é que está. Quando a ideologia, né, quando o menino, o seminarista no seminário, pegou um professor de liturgia que segue mais por suas ideias do que pelo magistério da igreja, porque, cuidado, aqui precisa entender uma coisa, quem faz as leis litúrgicas na igreja não é liturgista, é o Papa. E algumas, os bispos. O Papa e algumas, os bispos, não liturgista. A gente começou o programa, eu comecei criticando o STF porque se meteu no que não era parte dele. Pois bem, também na igreja, não é? O Supremo legislador em matéria litúrgica, em qualquer matéria, é o Papa, é o Santo Padre. Então, se a igreja diz que a gente se ajoelha na consagração, é para se ajoelhar. Ah, mas o fulano de tal que é teólogo, doutor, diz que... Não, mas fulano é estudioso, é teólogo. O pastor da igreja é o Papa, não o grande teólogo iluminado. Não. E no missal romano está que tem que ajoelhar. Deve se ajoelhar, sim. Ok.